O homem nem deixou ela terminar de falar. Aqui a gente não compra coisa de gente sem rumo. As palavras vieram secas. E na frente de todo mundo, o riso abafado dos peões foi pior que um tapa. Maria apertou o tecido nas mãos, tentando esconder o tremor. Ela já tinha ouvido coisa pior, mas naquele dia doeu diferente. Porque aquela era a última fazenda, o último lugar. Se ali desse errado, ela não tinha mais para onde ir. E foi exatamente nesse momento que alguém, parado mais ao fundo, decidiu interferir. Se você gosta de histórias de superação, reviravolta e decisões que mudam destinos no interior, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Maria não era dali. Tinha vindo do interior de Minas, atravessando estradas de terra, sol forte e noites mal dormidas, carregando na carroça as últimas colchas que a mãe deixou antes de morrer. O problema? Ela não tinha mais tempo, nem dinheiro, nem escolha. E o que aconteceu naquela fazenda em Goiás não só mudou o rumo da vida dela, mudou o rumo da vida de todo mundo ao redor. O sol do cerrado castigava sem dó. A poeira subia leve, grudando na pele como se quisesse marcar território. Maria já nem sentia mais o desconforto. Quando a necessidade fala mais alto, o corpo aprende a obedecer. Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Não era só o cansaço físico, era aquela sensação de estar sempre sendo medida, julgada, diminuída. Desde que começou a rodar de fazenda em fazenda, vendendo as colchas da mãe, ela percebeu rápido como o mundo tratava a mulher sozinha. Não era só desconfiança, era desprezo. E naquele dia, depois da humilhação, ela pensou em desistir. De verdade, subir na carroça, virar o rumo e deixar tudo para trás. Só que essa decisão trouxe uma consequência inesperada. Porque antes que ela pudesse ir embora, o homem que estava encostado na cerca deu um passo à frente. Ele não era como os outros. Não ria, não falava alto, só observava. E quando falou, o silêncio caiu em volta. Quem disse que ninguém aqui compra? A voz era firme, controlada, mas carregava algo diferente. Respeito. Maria levantou o olhar pela primeira vez. Ele era alto, roupa simples, mas limpa, chapéu gasto, mão calejada, olhar direto, tipo de homem que não precisa gritar para ser ouvido. Mostra as colchas! E foi aí que tudo mudou, porque pela primeira vez, alguém não olhou para ela com desconfiança. Olhou para o trabalho dela. Ela desceu da carroça devagar. As mãos ainda tremiam, não de medo, mas de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Abriu o pano que cobria as colchas, uma por uma. Cada ponto carregava história, cada costura, uma memória da mãe. Silêncio. Os peões que riram antes agora estavam quietos, e o homem tocava o tecido com cuidado, como se entendesse o valor. Mas tinha um detalhe. Ele não perguntou o preço, e isso fez Maria travar por dentro. Porque ou ele não ia comprar nada, ou vinha algo muito maior. E você já passou por uma situação onde alguém te julgou antes de te conhecer? Comenta aqui. Quero saber de onde você está assistindo também, porque o que aconteceu depois, ninguém ali esqueceu. Ele se levantou, olhou direto para ela e disse algo que ela nunca imaginou ouvir. Quanto você quer por todas? Maria nem respondeu na hora, porque aquilo não fazia sentido. Ninguém compra tudo, principalmente de alguém como ela. São 7 colchas. Eu sei contar. A resposta veio seca, mas não rude. E foi nesse momento que ela percebeu. Ele estava falando sério. O coração acelerou. A cabeça tentou calcular dívida, comida, no futuro, mas o medo travou. O preço justo é 80. Ela falou mais baixo do que queria, porque sabia, era muito dinheiro, mas ele nem piscou. Então é isso. Simples assim,
sem negociação, sem desconfiança, sem humilhação. Só que o detalhe é que ninguém ali estava preparado para o que veio depois, porque ele pegou o dinheiro, colocou na mão dela e não soltou na hora. Segurou por um segundo a mais, olhou nos olhos dela e disse: "Você já comeu hoje?" Maria demorou um segundo para responder, não porque não entendeu, mas porque aquela pergunta mexeu com algo que ela vinha ignorando há dias. Fome. Não era só física, era cansaço, solidão, aquele vazio de quem já perdeu quase tudo. "Come sim", ela mentiu, e ele percebeu, na hora, mas não confrontou, só soltou a mão dela devagar, como quem respeita até o silêncio do outro. "Então faz o seguinte, guarda esse dinheiro e fica para jantar." Simples, direto, sem pressão, mas tinha algo ali que deixava difícil recusar, e isso era perigoso, porque Maria sabia muito bem o que o mundo esperava de um convite desses, principalmente vindo de um homem, numa fazenda, com ela sozinha. Mas tinha algo ali que não encaixava nesse padrão. E era isso que confundia ela. Os outros homens já tinham voltado a falar, fingindo normalidade, mas olhando de canto, curiosos, desconfiados, talvez até esperando o pior. E foi nesse momento que Maria tomou uma decisão que ela mesma não sabia explicar. "Eu fico curto, mas carregado de tudo. Medo, necessidade e uma confiança estranha que ela não sabia de onde vinha. E foi exatamente aí que a história saiu completamente do rumo esperado, porque ele não reagiu como um homem que conseguiu o que queria. Não sorriu de lado, não fez comentário, só assentiu com a cabeça. "Então vamos cuidar do seu cavalo primeiro." Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Se fosse interesse, ele teria ido direto para casa. Se fosse intenção ruim, já teria mostrado. Mas não, ele pegou o balde, andou até o curral, como se aquilo fosse normal. E isso desmontou Maria por dentro. Porque gentileza, para quem já apanhou da vida, confunde mais do que agressão. Eles caminharam em silêncio, o som do vento passando pelo pasto, o ranger da madeira, o barulho do casco do cavalo no chão seco. Tudo parecia mais calmo ali, mais lento, como se o mundo tivesse outro ritmo. Ele abriu o cercado, colocou água limpa, depois feno. Fez tudo com atenção, sem pressa. "Seu cavalo está cansado. Você puxou demais ele." Não foi acusação, foi constatação. Maria engoliu seco. Era o que dava para fazer. E foi nesse momento que ele olhou para ela de um jeito diferente. Não com pena, mas com compreensão. Imagino. Só isso. Sem perguntas invasivas, sem tentar arrancar história. E isso foi novo, muito novo. Eles voltaram para casa. A sede da fazenda era simples, mas bem cuidada. Nada de luxo exagerado, mas tudo no lugar, tudo funcional. E isso dizia muito sobre quem morava ali. Dentro, o cheiro de comida pronta bateu forte. Arroz, carne, feijão, coisa simples, mas quente, de verdade. Uma mulher mais velha apareceu da cozinha, limpando as mãos no avental. Parou quando viu Maria, mas ao invés de estranhar, sorriu. Finalmente trouxe alguém para essa mesa, e aquilo pegou Maria desprevenida. Porque não era julgamento, era acolhimento. "Essa é Maria", ele disse. "Prazer, minha filha. Senta, você deve estar só o pó." E pela primeira vez em muito tempo, Maria sentou sem sentir que precisava se defender. Mas o detalhe é que ninguém estava preparado para o que ia acontecer durante aquele jantar. Porque não foi a comida, não foi a conversa, foi o que ele disse, no meio de tudo, como se fosse nada. "Você não precisa voltar para a estrada." O garfo parou na mão dela, o coração acelerou. "Como assim?" Ele continuou comendo tranquilo. "Aqui perto tem um povoado, falta gente que saiba costurar direito, fazer roupa boa, consertar, essas coisas." Maria ficou em silêncio,
porque aquilo era mais do que uma ideia, era uma saída. Só que saídas fáceis demais geralmente cobram caro depois, e ela sabia disso. E por que você está me dizendo isso? Agora sim, pergunta direta. Ele levantou os olhos, sem desviar, porque eu sei reconhecer quando alguém está lutando para não afundar. Silêncio, pesado, verdadeiro. E foi nesse momento que algo mudou dentro dela, mas não foi confiança ainda, foi dúvida, porque uma pergunta começou a martelar. Aquilo era ajuda, o começo de uma dependência, e você teria confiado ou teria ido embora com o dinheiro e nunca mais olhado para trás? Porque a decisão que Maria tomou depois não tinha volta e trouxe consequências que ninguém ali imaginava. Maria não respondeu na hora. Ficou olhando para o prato, mas já não via mais a comida. A cabeça estava longe, calculando, pesando o risco, porque no mundo real, ninguém oferece saída sem querer algo em troca. E ela já tinha aprendido isso do jeito mais difícil. Mas tinha um detalhe ali que quebrava esse padrão. Ele não insistia, não pressionava, não tentava convencer, só deixou a ideia no ar e continuou comendo, como se a decisão fosse completamente dela. E isso bagunçou ainda mais, porque tirar a pressão colocava o peso inteiro na escolha. E foi nesse momento que tudo mudou. Maria levantou o olhar, respirou fundo. E onde eu ficaria? Pergunta simples, mas carregada de intenção. Ele apoiou o garfo, limpou a boca com o pano e respondeu direto: tem um quarto vazio aqui. Silêncio. A mulher da cozinha até parou de se mexer por um segundo, porque agora a linha era perigosa. Muito. Ficar ali significava confiar completamente, mas tinha algo ali que não fazia sentido. Se fosse interesse errado, ele teria conduzido isso de outro jeito, com mais manipulação, mais pressa. Mas não. Ele jogou a opção na mesa, sem adornar. E antes que você pense besteira, ele continuou calmo. Dona Teresa dorme aqui também. A mulher deu um leve sorriso de canto. E tenho sono leve, viu? Aquilo quebrou a tensão. Um pouco. Mas não totalmente, porque a decisão ainda era brutal. Ir embora com dinheiro no bolso e continuar sobrevivendo. Ou ficar e tentar construir algo. Só que essa decisão trouxe uma consequência inesperada. Porque dessa vez não era só sobre sobreviver, era sobre parar de fugir. E isso dá mais medo do que qualquer estrada. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. E aí falou: eu fico por uns dias. Ela mesma percebeu o tom defensivo, como quem já prepara a saída. E ele respeitou isso. Dias já é mais do que você tinha ontem. Resposta direta, sem romantizar, sem promessa. E foi aí que ela percebeu algo importante. Ele não estava oferecendo sonho, estava oferecendo estrutura. Naquela noite, Maria deitou numa cama de verdade depois de meses. Lençol limpo, coberta pesada, silêncio. Mas dormir não veio fácil, porque quando o corpo para, a mente cobra. E os pensamentos vieram fortes. E se isso for uma armadilha? E se eu estiver me iludindo? E se eu perder tudo de novo? Mas tinha outra pergunta, mais incômoda ainda. E se isso der certo? Porque dar certo também assusta, exige responsabilidade, raiz. E Maria nunca teve isso. Na manhã seguinte, o cheiro de café acordou ela. Forte, recente, real. Desceu devagar, ainda observando tudo, ainda alerta. Ele já estava sentado, tomando café. Dormiu? Melhor do que eu queria admitir. Ele soltou um meio sorriso. Bom, sinal. Simples, sem invadir, sem puxar assunto desnecessário. E foi aí que ele fez algo que ninguém ali esperava. Ele colocou um molho de chaves na mesa. Hoje você vai comigo na vila. Maria franziu a testa. Pra quê? Pra você ver o lugar que eu falei.
curto, objetivo. Mas tinha algo por trás, porque aquilo não era só mostrar, era dar visão, e isso muda tudo. A viagem até a vila foi em silêncio na maior parte. Estrada de terra, pastos abertos, algumas casas espalhadas, vida simples, mas viva. E quando chegaram, Maria percebeu na hora, faltava alguém como ela ali. Roupas mal feitas, remendos grosseiros, tecidos ruins, demanda evidente. E foi nesse momento que algo virou dentro dela. Não emoção, não esperança, visão. Ela enxergou dinheiro, estabilidade, futuro, e isso era novo, muito novo. Aqui, ele apontou para um pequeno ponto comercial fechado, porta de madeira, janela simples, bem localizado. Era de um alfaiate, foi embora tem meses. Maria se aproximou, passou a mão na madeira, sentiu o peso daquilo, mas tinha um detalhe. Eu não tenho nada além de habilidade. Ele respondeu na hora. Habilidade já é mais do que muita gente tem. Silêncio. Mas agora, diferente. Porque a dúvida já não era se dava. Era se ela tinha coragem. E você? Teria coragem de recomeçar do zero num lugar estranho? Ou preferia continuar no conhecido, mesmo que fosse ruim? Porque Maria estava prestes a tomar a decisão mais importante da vida dela. E o que ela decidiu mudou completamente o jogo. Maria ficou parada na frente da porta por alguns segundos, sem falar nada. Mas por dentro, tudo estava em movimento, rápido, intenso, porque agora não era mais sobre confiar nele, era sobre confiar nela mesma. E isso sempre foi mais difícil, mas tinha algo ali que não fazia sentido ignorar. A oportunidade era real. O lugar existia. A demanda era clara, não era promessa, era cenário, e isso muda completamente o jogo. Ela virou devagar, olhou para ele. E quanto custa? Pergunta direta, sem rodeio. Ele cruzou os braços, encostado no batente da porta. Quase nada. Ela franziu a testa na hora. Quase nada não existe. E ali, pela primeira vez, ele deu um leve sorriso de verdade. Existe quando o lugar está parado há meses e ninguém quer. Justo, mas não suficiente. E o aluguel? Depois que começar a ganhar. Silêncio. Pesado. Porque agora sim, entrou na zona perigosa. Ajuda demais. Facilidade demais. E Maria não era ingênua. E o que você ganha com isso? Pergunta essencial. Estratégica. Ele não desviou, nem por um segundo. Movimento na vila, gente comprando, economia girando. Pausa curta. E alguém que não desiste fácil por perto. Aquilo foi diferente, porque não foi resposta de interesse pessoal, foi visão de longo prazo. Só que isso trouxe uma consequência inesperada, porque agora, pela primeira vez, Maria não encontrou um motivo claro para desconfiar. E quando você não encontra defeito, o medo muda de forma. Ele vira responsabilidade. E isso pesa mais, muito mais. Ela virou de volta para a porta, passou a mão pela madeira outra vez, respirou fundo e disse: eu aceito. Curto, seco, decisivo, sem emoção exagerada, mas com algo muito mais forte: compromisso. Os primeiros dias foram brutais, nada de romantização. O lugar estava abandonado, poeira acumulada, madeira rangendo, ferramentas inexistentes. Mas tinha algo ali que não fazia sentido desistir, porque cada pequena melhora mostrava resultado rápido. Isso alimenta. Ela limpou, organizou, improvisou, usou o dinheiro das colchas com precisão, nada de gasto emocional, só investimento, linha, agulha, tecido básico. E começou. Primeiro dia, ninguém entrou. Segundo, uma senhora. Conserto simples, barato. Mas foi ali que tudo começou a girar. E foi nesse momento que algo mudou. A vila começou a observar. Porque no interior, novidade chama a atenção. Mas consistência conquista respeito. E Maria não falhava. Abria cedo,
fechava tarde, entregava mais do que prometia. E isso espalha, rápido. Mas o detalhe é que ninguém estava preparado para o próximo problema, porque quando algo começa a dar certo, sempre aparece resistência. E ela veio, em forma de gente. Essa moça aí não é daqui. Chegou do nada. Tem coisa errada nisso. Sussurros, olhares tortos, desconfiança, velha conhecida e dessa vez mais perigosa, porque agora ela tinha algo a perder. E isso muda tudo. Uma tarde, um homem entrou na loja. Não para comprar, não para consertar, para testar. Quem te colocou aqui? Tom direto, desafiador. Maria não recuou. Meu trabalho. Ele riu de lado. Aqui não funciona assim. Silêncio, tensão. E foi nesse momento que tudo podia desandar. Porque uma resposta errada ali acabava com tudo. E você teria enfrentado ou abaixado a cabeça para manter a paz? Porque a resposta dela definiu o futuro inteiro. Maria deu um passo à frente. Olhou direto. Então começa a funcionar hoje. Silêncio, pesado, mas firme. E o que veio? Depois, ninguém esperava. O homem ficou parado por alguns segundos, avaliando, medindo, e então colocou um tecido em cima da mesa. Conserta isso. Teste aceito. Mas não era só isso. Era validação social. E Maria entendeu na hora. Fez o serviço. Perfeito. Rápido. Sem erro. E quando entregou, ele pagou. Sem discutir. E saiu. No dia seguinte, vieram outros. E foi aí que a virada aconteceu de verdade. Mas o detalhe é que tudo isso estava sendo observado de longe. Por ele. Sem interferir. Sem se meter, só garantindo uma coisa, que ela crescesse por mérito próprio. E isso foi o maior diferencial de tudo. Meses passaram, a loja virou referência, a vila mudou, e Maria já não era mais a mulher da carroça. Era nome, era respeito, era estabilidade, mas tinha algo que ainda não tinha sido resolvido. Algo silencioso, crescente e inevitável. O sentimento entre os dois. E quando isso veio à tona, mudou tudo outra vez. O dia estava estranho, silencioso demais. Maria percebeu antes mesmo de entender. A loja estava cheia como sempre, pedidos acumulados, tecido espalhado, gente entrando e saindo. Mas dentro dela, algo não encaixava. Como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. E estava. Porque naquela tarde, ele entrou, sem avisar, sem chamar, sem fazer barulho. Só abriu a porta, como fez da primeira vez na vida dela, e aquilo já dizia muita coisa. Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Ele nunca aparecia durante o horário de trabalho, nunca. Respeitava o espaço dela, o crescimento dela, e agora estava ali, parado, observando, esperando. Maria terminou o que estava fazendo, calma por fora, mas o coração acelerado. Muito. Aconteceu alguma coisa? Pergunta direta. Ele demorou um segundo para responder, e isso já foi resposta. Aconteceu. Silêncio. Os clientes começaram a perceber o clima. Aos poucos foram saindo. Como acontece no interior, ninguém pergunta, mas todo mundo entende. Quando a loja esvaziou, ficaram só os dois. E foi nesse momento que tudo mudou. De verdade, ele se aproximou devagar, sem pressa, sem aquele controle absoluto de antes. E isso era novo. Eu esperei. Frase curta, mas carregada. Maria não interrompeu. Esperei você se levantar, crescer, se firmar. Mais um passo. Porque se eu falasse antes, ia parecer que eu estava comprando você. Aquilo bateu forte, direto, sem filtro e totalmente verdadeiro. E agora? Ela perguntou com a voz mais baixa. Ele parou bem na frente dela, olho no olho. Agora eu sei que você não precisa de mim. Pausa. E mesmo assim, eu continuo querendo você aqui. Silêncio. Mas agora,
diferente de todos os outros, porque não tinha dúvida, não tinha medo, só verdade. E foi nesse momento que Maria percebeu algo que levou tempo demais para entender. Aquilo nunca foi sobre salvação, foi sobre escolha, e escolha muda tudo. Só que essa decisão trouxe uma consequência inesperada. Porque dizer sim agora não era sobre sobreviver, era sobre construir junto. E isso exige mais, muito mais. Ela respirou fundo, lembrou da estrada, da humilhação, do primeiro dia, do prato de comida, do quarto, da chave, da loja, de tudo, e fez a única coisa coerente com quem ela tinha se tornado. Eu não fico por precisar, ele assentiu, sem tirar os olhos dela. Eu sei, eu fico porque eu quero. E ali acabou. Não a história, mas o medo. Ele sorriu pela primeira vez sem segurar nada, sem medir, sem controlar. E isso dizia tudo. Ele não ajoelhou, não fez cena, não tinha anel, porque aquilo não era sobre gesto, era sobre construção. Então fica, simples assim, e ela ficou. Mas dessa vez, não como alguém que chegou sem nada, e sim como alguém que construiu tudo. O tempo passou, a loja cresceu, virou referência em toda a região. Gente de outras cidades vinha encomendar vestido de casamento, roupa de festa, colchas que carregavam história. E, ironicamente, as colchas que ela vendeu naquele primeiro dia nunca saíram da fazenda, ficaram guardadas, usadas, valorizadas como símbolo. Eles nunca tiveram pressa, nem necessidade de provar nada para ninguém, mas construíram juntos, com respeito, com espaço, com parceria de verdade. E isso é raro, muito raro. Anos depois, quando alguém novo chegava na vila e perguntava: quem é aquela mulher da loja? A resposta vinha simples: a que chegou sem nada e construiu tudo. Mas quem conhecia a história completa sabia que não foi só isso, foi escolha, foi coragem, foi consistência e um encontro improvável que só deu certo porque ninguém tentou controlar o outro. Agora me diz, você acha que ela fez a escolha certa? Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui cada história tem um motivo. E talvez a próxima seja exatamente a que você precisa ouvir.